Tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Jones Pobel. Nesse momento vou falar com você, aluno do nono ano. Vamos estudar um pouco mais sobre substâncias simples e substâncias compostas. Lembrando que é a introdução de química e é de extrema importância a gente desenvolver esse conteúdo para que vocês, quando iniciar no ensino médio, ter a disciplina de química, mas já tendo a base vinda do ensino fundamental, principalmente dos anos finais do nono ano, tá bom? Então, como já estudamos sobre um pouco de substâncias, né? Sabemos que ela pode ser simples ou substância composta. Isso vai estar de acordo com como encontramos essa substância no ambiente ou como nós estudamos as fórmulas químicas. Então, quando nós temos a molécula de oxigênio, ou gás oxigênio, que existe na atmosfera, nós temos a união de dois átomos iguais. Então, o oxigênio encontrado na atmosfera é O2. Já a molécula de gás carbônico, nós temos uma forma molecular de CO2. Então, nós temos aí dois átomos de carbono, um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. E esses dois átomos de oxigênio que se uniu com o carbono faz com que a substância deixe de ser simples, quando era só O2, passa a ser uma substância o quê? Composta, CO2. Então, o gás carbônico ele é uma substância composta devido que à união do gás oxigênio com o carbono. Quando nós temos só o gás oxigênio, vai ser uma substância o quê? Simples. Teve a união com o gás carbônico, formou o gás carbônico, vai ser uma substância o quê? Composta. Tá? Então, essa união fez com que a substância formada, ou a molécula formada, seja a união de dois elementos diferentes. Então, a substância passa a ser composta. Então, as substâncias iônicas formam substâncias compostas, tá bom? Porque possuem íons diferentes. Então, esses íons diferentes formam substâncias compostas. O caso, outro exemplo, é o cloreto de sódio, sal de cozinha comum que nós temos. Nós temos a união do íon sódio com o cloro. Então, é uma substância também composta. Tá aí outra forma para a gente representar, né? Substância simples e substância composta. Então, quando tem a união de duas substâncias iguais ou mais, quantidades maiores, mas sendo iguais, tá mostrando aí para vocês. Nós temos o gás oxigênio e a substância é simples. Quando nós temos mistura de elementos químicos, união de elementos químicos, formando um outro composto, exemplo que é o gás carbônico, nós temos a substância composta. Então tá aí, carbono, 2 oxigênio com carbono. Então foi aí a explicação de substância simples e substância composta. Tá bom, alunos? Algo também de extrema importância para representar para vocês entender como as moléculas elas se agrupam, se unem ou vão se modificando, né, ao decorrer do seu estado físico, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, dependendo do estado da substância, sólido, líquido, gasoso, suas partículas, suas moléculas se modificam. Então, essas ilustrações mostram que no estado sólido há um agrupamento, há a união das moléculas. Já no estado líquido, as moléculas começam a desagrupar, começam a criar espaço entre elas. E em estado gasoso, o espaço é bem maior. Isso é possível devido ao quê? O aumento de temperatura, gente. Tá
aqui. Então, com o aumento da temperatura, essas modificações dos elementos químicos representados por essas imagens faz com que, quando está sólido, ocorre uma união, uma estabilização dos átomos. Ficou líquido, começa a separar, criar espaço. E gasoso tem maior espaço entre eles. Tá bom? O exemplo é a água. Então, nós temos a água congelada, que forma aqueles cubos, forma uma estrutura. Quando essa água fica líquida, forma outras estruturas. E a água gasosa, como as nuvens, está aí, cobrindo grandes áreas no nosso planeta. E a mudança de estado físico, ela mostra essa união dos elementos químicos, das moléculas, quando está em estado sólido, e quando passa para o estado líquido, ocorre essa modificação. Então, nessa primeira imagem aqui, ó, no cubo de gelo, notamos um agrupamento, um arranjo das moléculas da água, conforme eu falei com vocês, estando no estado sólido. Quando eu passo, aumento a temperatura do sólido para líquido, a mudança de estado físico tem nome, fusão. Quando a substância já está líquida, olha o que acontece com o arranjo molecular da água. Quem é a água? H2O. Então, a diferença daqui para aqui no desenho, né? Nós temos uma visão completamente modificada das moléculas, do espaçamento entre as moléculas, tá bom? E quando a gente diminui a temperatura, líquido para sólido, temos outro nome chamado solidificação, tá? Então não podemos esquecer dessas passagens de mudança de estado físico e as modificações que ocorrem nas moléculas, tá bom? Então, alunos do nono ano, para a gente entender um pouco mais do que eu expliquei para vocês, vamos fazer algumas questões e marcar as alternativas verdadeiras. Então, vamos lá. O átomo de cloro, com 7 elétrons na última camada, é um átomo estável? O que vocês acham? Então, a primeira frase aí está errada. Por quê? O cloro, para ele estar estável, ele precisa completar 8 elétrons na última camada. Então, ele está instável. Então, essa opção está errada. B. A existência de uma imensa variedade de substâncias naturais deve-se à capacidade de os átomos estarem, né, entre si. E aí, o que vocês acham? Então, essa questão B, deles se combinarem entre si, é verdadeira. Tá bom? Então, os átomos têm essa capacidade, as substâncias que existem naturais no nosso planeta, a sua capacidade de se unir faz com que essa imensa variedade de substâncias simples e compostas exista no nosso planeta. C. A água é uma substância simples? Nós aprendemos que a água possui 2 elementos químicos, H2O. Então, não é uma substância simples. Então, essa frase está errada. A água é uma substância composta. Já a questão D, nas ligações químicas, os átomos tendem a adquirir uma configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres? Sim, buscar a estabilidade. Então, os gases nobres são estáveis. E as ligações químicas entre os átomos tentam buscar essa semelhança dos gases nobres, da estabilidade de estar com 8 elétrons na sua última camada. Então, por isso que as substâncias se unem. E o gás hidrogênio é uma substância composta? Errado. Tá? O gás hidrogênio é uma substância simples. F. Metais têm a tendência a formar cátion
ou se combinarem com não metais? E a opção F, então, ela é verdadeira. Opção G, não metais têm tendência a formar ânion ao se combinarem com os metais? É o contrário. Então, essa opção está errada. H, em um balão com gás hélio, há moléculas de hélio? E aí? Bom, H está errada. Por quê? O hélio, ele está, assim, em grande quantidade dentro do balão, mas existe outras substâncias também, mas a predominância é do hélio. E um átomo com um único elétron na última camada tem a tendência a receber elétrons de outros átomos? Não, ele tem a tendência de doar elétrons. Tá bom, alunos? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse conteúdo e que ajude vocês no conhecimento do quarto bimestre. Obrigado